Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema muito importante para você que é profissional da área jurídica, muito importante para você que é acadêmico de direito, muito importante para você que quer passar em um concurso público. Vamos falar um pouco sobre atos administrativos, em especial uma diferença básica entre anulação e revogação de um ato administrativo. Percebam que tanto a anulação quanto a revogação de um ato administrativo correspondem a espécies de extinção de um ato administrativo. Existem várias espécies: anulação, revogação, caducidade, encampação. Só que neste momento, e aquelas que são mais usuais no dia a dia do profissional de direito, e que são mais cobradas numa prova do OAB, numa prova de concurso público, de fato, são anulação e revogação. O que é anulação? É quando você tem um ato administrativo que possui um vício, e esse vício de legalidade, ele é, portanto, incompatível com a norma jurídica e não existe a possibilidade dele ser sanado. Não existe a possibilidade dele ser corrigido. Porque se, eventualmente, nós temos um determinado vício, lá de acordo com o artigo 55 da Lei 9784 de 99, que é a lei que regula o processo administrativo no âmbito federal, uma possibilidade de ser sanado, corrigido, nós não vamos anular um ato administrativo, nós vamos convalidar esse ato administrativo, beleza? Então, ponto de partida, na anulação nós temos uma situação de ilegalidade. E o que é que nós precisamos fazer com esse ato administrativo? Nós precisamos retirar esse ato administrativo do mundo jurídico. E como é que a gente retira esse ato administrativo? A gente retira por meio da anulação. E cuidado, a gente vai considerar que esse ato administrativo nunca existiu no mundo jurídico. Por isso mesmo que ele tem efeitos retroativos. Eu vou retroagir aquela extinção como se ele nunca tivesse sido praticado no mundo jurídico. É o que nós chamamos de efeitos ex tunc, letra T, para trás, efeitos retroativos, efeitos ex tunc. E cuidado, porque existe um prazo para anulação. Se eventualmente há efeitos favoráveis a um destinatário e não foi comprovada uma situação de má-fé do destinatário, a administração pública tem um prazo de 5 anos para anular um ato administrativo. Beleza? Já em relação à revogação, que é uma outra espécie de extinção do ato administrativo, o fundamento ele é diferente. Enquanto que na anulação, como nós vimos, nós temos como fundamento uma ilegalidade, na revogação nós temos como fundamento a conveniência e a oportunidade da administração pública. E percebam que na revogação, eu vou citar exemplos para que isso fique muito mais claro para todos vocês, os efeitos da revogação são para frente. Eles não são retroativos como na anulação, eles são para frente. E por isso mesmo nós chamamos e damos o nome efeitos ex nunc, efeitos proativos. Então, duas diferenças básicas: anulação, fundamento na ilegalidade, efeitos retroativos, e você tem um prazo para isso. Revogação, fundamento na conveniência e na oportunidade, efeitos para frente, proativos, ex nunc, e não existe um prazo para que haja revogação. Tiago, diga, me dá um exemplo de anulação e revogação. Claro, vamos imaginar que determinada pessoa passou em um concurso público, existe uma ordem classificatória deste concurso público, e o primeiro candidato foi nomeado, o segundo candidato também foi nomeado, só que na hora de chamar o terceiro candidato, a administração pública pula o terceiro candidato e nomeia o quarto candidato. O ato administrativo de nomeação do quarto candidato, ele é nulo. Ele tem uma ilegalidade. Ele não é compatível com a Constituição Federal e, em sentido mais hierarquicamente, na estrutura das normas jurídicas abaixo da Constituição Federal, também uma incompatibilidade com a lei, que é uma espécie normativa específica que decorre da Constituição Federal. Se esse ato ele é ilegal, ele não tem a possibilidade de ser sanado, ele precisa ser retirado do mundo jurídico. Qual é o nome dessa retirada? Anulação. Vamos imaginar agora que a administração pública concede férias a um determinado servidor público. Ato administrativo regular concessivo de férias. E diante de uma epidemia, por exemplo, nós precisamos ter mais servidores públicos trabalhando naquele momento da administração pública. E ela vai convocar esses servidores públicos que estavam de férias.
Percebam que o ato concessivo de férias, ele é legítimo, válido, legal, emanado de uma autoridade competente. Já nesta situação concreta, eu preciso retirar esse ato administrativo do mundo jurídico, porque eu preciso desse servidor público novamente da administração pública. Se ele não é ilegal, eu não posso anular. O que é que eu vou fazer? Eu vou revogar o ato administrativo que concedeu férias a esse servidor público e, posteriormente, a gente concede novamente férias superada, por exemplo, essa situação de epidemia, essa situação de pandemia que exigiu os servidores públicos naquele momento. Então, fiquem muito atentos, tenham cuidado com isso. Anulação, revogação são espécies de extinção de um ato administrativo, possuem fundamentos diferentes e efeitos práticos também diferentes. Beleza? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!